Vamos dar esticada aqui. Ó, vamos lá. Na subida, viu? Bruta! Fala, seu Zangangan, aqui sou eu mais uma vez. Acabei de sair ali da Shinerai. Não é do mesmo dia que eu fiz aquela primeira... Aquele assunto lá sobre o pós-venda. Não é do mesmo dia. Aquele dia fui lá pra poder falar, né? Daquele probleminha da boia, falar da minha pintura. Opa, dar uma conferida naquele líquido de arrefecimento. Aproveitar também e dar uma olhadinha no meu pedacinho de marcha que tava um pouquinho bambo, um pouquinho frouxo. Enfim, como eu falei do último vídeo, eu fui lá para conversar com quem entende, né? Principalmente lá aquele aquecimento do motor. Conversei bastante ali com o Mac ali, e ele me falou que esse motor ele realmente esquenta muito mesmo, principalmente nos primeiros 1000 quilômetros. Esse motor ele é bem esquentadinho, e que pode acontecer sim de alguns casos. Pode acontecer alguns casos desse líquido de arrefecimento dar uma baixada. E falei com ele que eu tinha completado a primeira vez, expliquei para ele qual que eu tinha comprado. Ele falou que se acontecer de novo, pode continuar completando, mas que ele ia completar lá na hora, mas que se baixasse de novo, que eu podia continuar completando. E que isso com certeza iria parar. Isso iria parar mais pra frente. Isso vai parar mais pra frente, na verdade, né? Outro ponto que eu falei com eles lá foi a respeito da minha pintura. Cara, é como ele falou. Troquei muita ideia com ele lá, sabe? Mas é algo que, tipo, não é nem o que ele falou, é o que sempre acontece. A empresa sempre vai tentar tirar o dela da reta, tá ligado? Esse lance da pintura tem chance deles acabarem recusando a garantia. E aí eu vou ter que recorrer isso aí na justiça. Mas o conselho que eu dou pra todo mundo, que foi a mesma coisa que eu fiz, tá? Tá em análise, mas o que eu tô recomendando pra todo mundo que tem essa cor cinza igual a minha, essa cinza fosco, que é muito fácil. Se ranhou, você acionou a garantia, falaram que foi mau uso, cara, falar que foi mau uso é uma acusação, certo? Então, o ônus da prova está de quem acusa. Então, se ele está te acusando que foi mau uso, faça como eu fiz. Solicita um laudo técnico explicando tecnicamente o que configurou esse mau uso para ter arranhado a pintura. E aí, com esse laudo, você recorre, cara. Você entra na justiça. É o que eu vou fazer se eles me negarem. Mas está sob análise a boia. Já foi solicitado a boia de imediato, só que igual eu falei, eu não estou com pressa para trocar isso, não é algo que está me incomodando, mas é algo que eu tenho interesse em trocar. Então, na revisão dos 1000 quilômetros, eu posso fazer essa troca. Explicar para vocês o que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim antecipar a minha troca de óleo, eu quis descer o óleo agora aqui com os 500 km, está quase com 500 na verdade, não tem nem 500 ainda, faltando mixaria, acho que uns 10 no máximo. Eu quis descer o óleo agora com 500. E uma coisa que foi bem salgado, a troca de óleo aqui foi R$460, 3 litros de Motul 700, 100% sintético. Esse óleo é realmente muito caro mesmo. A média dele é 100, 105, tem lugar que é R$110 o litro. Mas eu achei mesmo assim bastante puxado, velho. 460, mano. Olha o túnel, Cê é louco, filho. Esse escape mesmo original é brabo demais, não tem como. Não tem como. Eu sou muito afim de colocar o esportivo, mas por enquanto, vamos nesse aqui mesmo, viu? É o jeito, é a solução. Mas enfim, 460 pila numa troca de óleo com filtro, achei bem puxado, viu? Mas aí, rapaziada, o que que pega? Uma das coisas que me fez fazer essa troca agora foi porque nos primeiros 1000, principalmente nos primeiros 500, o atrito ali é muito maior, a limalha que fica no óleo é muito maior. Então assim, óleo nunca é demais você trocar, cara. Se você tem condição de trocar o óleo toda semana, troque toda semana. O seu motor só agradece. Trocar óleo nunca vai ser demais. É igual eu penso a mesma coisa com limpeza de relação, sabe? Se você puder limpar sua relação antes de todo o rolê, limpa, lubrifica e vai pra rua. Vai durar uma vida. Mas aí,
Eu não antecipei minha revisão de 1000, tá? Eu fiz essa de 500 aqui com eles à parte. Daqui mais 500 eu tenho que voltar aqui e fazer a revisão de 1000 normal para continuar na garantia. Bom, pessoal, dando um desfecho para vocês aqui a respeito daqueles casos lá que aconteceram lá que eu dei ideia para vocês. Começando com o Sky. O Sky levou a moto dele lá. A princípio, para poder mexer na moto dele, eles teriam que abrir, né? Fazer toda uma averiguação, ver o que está acontecendo, fazer alguns testes. Mas o problema maior não está sendo nem isso, cara. O que acontece? Nessa concessionária em específico, que o Sky levou lá para poder fazer a revisão dele dos 1000 e poder relatar esse problema que estava tendo no motor, cara, o pessoal não tinha nem o óleo e nem o filtro para a moto do Sky. Ou seja, o cara chega para poder fazer revisão numa moto na concessionária onde que ele comprou a moto e eles não têm nem óleo para poder trocar. Isso foi meio que uma grande falta de responsabilidade, um péssimo exemplo, uma experiência ridícula de pós-venda. Se o cara tá vendendo 10 motos, é obrigatório que esse cara tenha no mínimo 10 kits de revisão de 1000 já de cara para poder trocar. Então assim, o que tá passando na cabeça do Sky é o seguinte: pô, isso vai ser uma coisa que vai ter que mexer no motor, vai ter que abrir o motor. Pô, se os caras não tem nenhum óleo para poder trocar aqui, como que esses caras vão mexer no motor? Entendem? Então é algo que assim, o próprio pessoal de lá falou: não, esse barulho tá normal. Porra, tá normal, mas tá nítido que os caras de lá, especificamente, não sabem mexer nessa moto, não sabem mexer nesse motor. Então o Sky acabou deixando, não tá acionando isso agora, e ele vai rodar agora dos 1000 até os 3000 para poder ver se isso vai ter alguma evolução ou não. Aquele maninho do escape pintado, eu procurei respostas com ele no grupo, tem um tempinho já que eu não vejo ele se comunicando no grupo. Não sei o que ele fez a respeito do escape, se ele quis continuar com a curva do escape pintada de preto, ou se ele acionou a garantia para poder fazer a troca. O maninho que teve a pane elétrica, cara, essa pane elétrica realmente foi uma pane elétrica cabulosa, tá? Essa pane elétrica, ela derreteu o chicote, ela chegou a derreter algumas peças de plástico da moto. Foi algo realmente cabuloso que aconteceu nessa moto. A agência de Maringá, vou colocar aqui até o nome dessa concessionária, tá? Eu lembro que foi de Maringá. Eu lembro também que o proprietário mora a uns 400 km, é umas 4 horas, ou seja, de distância de Maringá. Mas o que aconteceu? Essa concessionária foi super prestativa, super atenciosa, tomou todo o cuidado e toda a atenção para poder resolver o problema o mais rápido possível. Foi lá, buscou a moto do cliente, levou para a concessionária. No mesmo dia já deram posicionamento para ele sobre o que tinha acontecido. E sim, cara, eles constataram que foi realmente algo bem grave e simplesmente trocaram a moto do cara. Deram a moto zero para ele de novo, zero, sem questionar, sem nada, cara. Em questão assim de acho que de um dia pro outro. Aí, meu patrão, revisadinha tudo pro senhor, pegar a rodovia, chegar aí na cidade, andar, mostrar pro povo sem medo. Beleza, meu patrão? Só aguardando você vir retirar ela. Eu não sei se eu falei com vocês no outro vídeo, mas nós tivemos também um caso isolado de um membro lá que ele teve o painel dele queimou. Eu não tô lembrando aqui agora qual que é a cidade dele ou qual agência que ele comprou, mas vou colocar aqui pra vocês. Esse painel queimou, ele tava desse jeito aqui, que eu vou anexar pra vocês aqui agora. Ele relatou que depois de ele pegar uma chuva, o painel simplesmente não tava funcionando mais. Tava branco, sabe? Quando você tá com o telefone celular, você deixa cair de cara no chão e ele fica só com os LEDs acesos, fica sem cor. Isso que estava acontecendo no painel dele. Ele acionou lá na concessionária, levou a moto lá, deixou a moto lá. No mesmo dia eles averiguaram o painel, abriram o painel, constataram que realmente o painel estava queimado, mas foi um painel que veio com algum problema. Porque eles, no desmontar o painel, eles alegaram que não tinha nenhuma marca de entrada de água.
Não tinha nenhum indício de que entrou água dentro daquele painel. Então, ou seja, aquele painel, por algum motivo, ele parou de funcionar ou já estava mesmo com um problema. A princípio, eles tinham falado com ele que ia fazer a troca, porque tinha um outro modelo lá que veio com a caixa de cabeça para baixo. Derramou um pouco de gasolina e precisava fazer um reparo no tanque, ia ter que fazer a pintura de novo no tanque. E eles iam aproveitar então, arrancar aquele painel fora e colocar na dele, né? Só que depois eles... Oh, caramba! Só que aí depois eles mandaram outra mensagem para ele falando que o painel também tinha sido danificado com a gasolina que derramou. Então que estavam pedindo outro painel lá na fábrica e que chegaria dentro de mais ou menos 10 dias úteis. Bom, até então, quando a gente tinha conversado com o Maninho, até então ele estava aguardando e estava dentro desse prazo, né? Mas vamos ver, porque final de ano chegando, as coisas começam a ficar mais difíceis para chegar, principalmente encomendas de correios, fretes ficam mais demorados. Vamos ver quanto tempo que vai demorar, se chega ainda esse ano de 2025 esse painel para ele. Enquanto isso, ele está lá com a moto parada esperando esse painel chegar. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês a respeito disso está sendo o quê? Cada concessionária está fazendo de um jeito, outro faz de outro jeito. Uma das nossas maiores brigas desde o começo, quando começaram as motos ali a alcançar seus 900, 1000 quilômetros, que já estava na hora já da primeira revisão, foi quanto ao preço das revisões. A começar que cada concessionária estava praticando um preço diferente. A gente tinha várias tabelas de concessionárias com preços alterados. Tinha concessionárias que cobravam ali 200 e poucos reais, enquanto outras estavam cobrando 500 reais praticamente pela revisão de 1000. E algumas concessionárias usavam um óleo mais barato. Tem concessionária que chegava a usar Mobil, por exemplo, super sintético, outros Gulf, outros o Motul 5100, enquanto outras usavam o Motul 7100, que é muito mais caro, é o 100% sintético. Tem concessionárias que estão usando o Petronas. E o problema maior é o seguinte, tem concessionárias que você poderia levar o óleo. Agora tem outras concessionárias que eles não aceitam que você leve o óleo, mas eles também não têm opções para você escolher lá dentro. Vamos supor, você não quer que seja o Petronas, você quer que seja o Motul 7100. E aí, como que faz? Você é obrigado a colocar o Petronas? Vocês entendem? Tava meio bagunçado. O Thomas estava falando que sempre ia atualizar com a tabela fixa no site, mas nunca atualizava. Até que a gente começou a cobrar incessantemente esses problemas dele. Ainda mais num dia que nós vimos que ele estava online. Nós começamos a cobrar isso dele e no dia seguinte o Thomas já atualizou o site com o preço fixo das revisões. Em aspas, isso vai resolver muita coisa. Por quê? Porque essas empresas que estão usando o óleo bom, que é o óleo mais caro, vão ter que abaixar o preço. A menos que eles coloquem, por exemplo, lá, olha, a tabela do site é tanto, mas aí para usar essa tabela do site tanto, a gente está usando o óleo que atende às especificações do manual, mas é esse óleo aqui, ó. Se você quiser, nós temos um óleo de melhor qualidade. Se você optar, só que aí o litro desse óleo aqui vai sair tanto, então vai subir tanto no valor. Sabe, o cliente ter opção se ele quer fazer de um jeito ou de outro é fundamental, sabe? O problema é quando Quem que dele, gente? O problema é quando o cara, por exemplo, não tem opção para isso. A gente só coloca o Motul 700 e pronto. Mas aí vai estar acima do valor do site. E se eles tiverem que cobrir o valor do site, e aí? Eles vão ter que colocar um óleo mais barato. É uma bagunça, cara, que eu espero muito que com isso resolva, mas precisa ter essa opção dentro das concessionárias. Se alguém que trabalha com concessionárias estiver assistindo esse vídeo agora, tiver alguma influência lá dentro, inclusive a opinião, a sugestão que eu dei lá pra onde que eu comprei essa moto, que é a de Contagem, dê mais opções caso o cliente queira. Se você precisa cumprir o valor estipulado no site, beleza, mas dê opções para o cliente com um óleo melhor ou um óleo inferior, que a gente percebe que não é só preço, né? Não é só marca que faz a diferença. E vai muita questão de preferência do cliente também, né? O cliente tem que ter opção ali de qual óleo que ele quer colocar. O manual especifica quais que são as normas que tem que ser atingidas. Agora o cliente tem que escolher sim, se ele quer óleo A ou óleo B. O carro aqui. Ô, malucão! Tem espaço aqui pro cara do Peugeotzinho. O cara entrou de uma vez. O cara do Peugeot até freou ali. Esse trânsito de BH tá osso. Mas vocês entendem, pessoal? Tem que ter esse leque de opções. A pessoa tem que ter opção. Porque tá tabelado lá no site. Beleza, tá tabelado lá no site. Inclusive, olha só, se você quer
saber como é que ficaram os valores, no link fixado aí também, vou adicionar também para vocês o link direto lá para a tabela de valor fixo das revisões da SBM 400S. Aí outro problema que a gente está tendo muito também, que está assim, divergindo de uma concessionária para outra: garantia. O que pede a garantia, o que não pede a garantia? Cara, uma das primeiras coisas que as pessoas querem fazer nessa moto quando pega ela: trocar a ponteira, colocar um escapamento mais robusto, mais gostoso de se ouvir. Não falando que esse aqui seja ruim, tá? Ele é muito bom por sinal. Mas os caras querem colocar um escapamento melhor. O Thomas, quando ele lançou a moto, inclusive quando ele lançou a moto já mostrando aquela já personalizada, né? E aí, o que acontece? Quando fizeram a caixinha de pergunta: Thomas, colocar escapamento pede garantia? Vamos dar esticada aqui? Ó, vamos lá. Na subida, viu? Bruta! São 10 radares por metro quadrado aqui no Antônio Carlos. Mas então, gente, então, o que eu tava falando é o seguinte: o Thomas até respondeu na caixinha de pergunta: não, gente, pode colocar o escapamento, a ponteira, é homologado, tá tudo suave, pode trocar. Só que tem concessionária que fala que se fizer isso perde a garantia do motor, enquanto outras concessionárias fala que tá suave. Então isso complica. Então, assim, o que vale? É o que pode ou o que não pode? Inclusive, essa moto você não precisa serrar o escapamento. Ali depois do catalisador, ele tem a abraçadeira, que dele é removível. Ou seja, é para poder fazer essa modificação se o cliente quiser. Se o dono da moto quiser fazer essa modificação, ele pode fazer essa modificação. Mas na realidade não está sendo assim. Vou deixar para vocês aqui alguns prints de algumas pessoas comentando que a concessionária falou que pode, outras falando que não pode porque perde a garantia. E aí fica nessa confusão em qual acreditar ou como fazer. No final das contas, o que eu aconselho para você fazer é o seguinte: antes de comprar a sua moto, pesquise qual concessionária vai atender você, que tipo de óleo ele vai usar lá, qual que é o preço que ele vai aplicar na tabela, quem que perde a garantia, quem que não perde a garantia, se você pode trocar escapamento, se você não pode trocar escapamento. Então procure saber o máximo possível de respostas de problemas que você possa ter com o pós-venda. Procure saber com essa sua concessionária. Bom, eles falam que a revisão, manutenção e até mesmo a garantia você pode acionar em qualquer concessionária, mas também essa informação tem sido ocorre meio que uma divergência. Eu, se não me engano, já ouvi o Thomas uma vez falando que a garantia tem que ser na concessionária que você comprou, mas eu já vi também outras concessionárias falando que a garantia pode ser acionada em qualquer concessionária, visto que a garantia ela é acionada com a Shinerai, com a fábrica, e não necessariamente com a concessionária. Então é complicado, mas enfim, pesquisem bastante antes de escolherem em qual concessionária você vai pegar. Evitem as concessionárias que estão dando problemas. Eu estou até fazendo questão de mencionar elas aqui, os locais, talvez até o nome delas, entendeu? Evitem essas, deem preferências para as que estão resolvendo o problema que o cliente está tendo de forma mais rápida, de forma mais eficaz, porque isso já demonstra muito mais atenção por parte da concessionária e muito mais satisfação por parte do cliente. Até isso evoluir, criar um padrão entre todas elas, que eu acredito que se continuar do jeito que está, nesse ritmo que está, pode ser aí que final de 2026, meados de 2027 já esteja assim no nível muito mais avançado. A Shinerai ela avançou muito, a SBM ela avançou muito em 2025, cresceu demais, está com um gráfico muito bom. E se continuar do jeito que está, com o diretor procurando resolver os problemas, eu sei que na cabeça dele deve estar uma caçambada de preocupações, de tumulto. É um cara só para resolver uma pancada de coisa ao mesmo tempo e ainda ficar fiscalizando e puxando a rédea dessas concessionárias que estão fazendo errado. O lance das SBM, porque várias SBM
que estão sendo inauguradas em todo o Brasil, e são nelas mesmo que as motos da QJ vão ser vendidas e não nas Shinerai. Shinerai vai ser Shinerai, SBM vai ser SBM. Cê tá doido? Tá vendo que loucura, gente? Se eu arranco um pouquinho aqui e jogo pra direita, já viu, né? Nossa. Mas enfim, então assim, imagino que na cabeça do cara tá passando milhões de coisas e a gente ainda fica fritando, mas o importante é que as coisas estão caminhando, estão num gráfico crescente e tendem a ter uma possível melhora. É para isso que a gente torce. Eu falei com o Thomas uma vez: Thomas, eu quero muito que isso dê certo, tá? Afinal, tem dinheiro meu investido aqui também, e eu vou fazer o máximo possível para mostrar pra galera os pontos positivos, convencer a galera de que vale a pena comprar esse BM. Mas eu não vou esconder nada que estiver de errado, eu vou expor tudo, seja bom, seja ruim. Então, é isso, pessoal, o que eu tenho para falar até agora a respeito aqui do pós-venda da Shinerai, o pós-venda da SBM. Tire suas próprias conclusões. Se você acha que tá bom, que não tá, se compensa, se compare com outros. O que eu quero tentar passar para vocês ao máximo é a transparência sobre tudo que está acontecendo, para caso você opte entrar, você não ter surpresas, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Essa é a intenção nossa aqui. Valeu? Bom, o vídeo no momento aqui está sendo esse. Se você não é inscrito, já deixa a sua inscrição aí, já deixa o seu likezão. Fala pra mim qual que é a sua cidade, onde é que você tá olhando aí, que você tá pretendendo comprar a sua SBM, qual concessionária. E continua ligado que aqui vai ter muito conteúdo a respeito da SBM 400S e muitas novidades pra gente em 2026. Gente, forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.